Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. É com grande alegria que eu recebi esse convite e hoje vamos então começar o nosso Evangelho falando do capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então, antes vamos fazer uma prece, vamos elevar nossos pensamentos até Jesus, pedindo a proteção do alto para nós, nosso lar, nossa família, nos ligando às energias dos benfeitores espirituais, do Centro Espírita Irmã Sheila, para que possamos receber as melhores energias de amor, de paz, de entendimento. Jesus, pedimos a vossa proteção, vosso amparo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse capítulo começa com o dom de curar. E Jesus diz: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Está em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, o que ele está dizendo aqui? Isso é dado gratuitamente, o que nós conhecemos de mediunidade. Então, segundo a doutrina espírita, todos nós somos médios, só que nós viemos com uma tarefa para exercer essa mediunidade. Então, existem aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, né? Como Chico Xavier, Divaldo e tantos outros. Então, o dom de curar também é uma mediunidade, onde aquela pessoa ela vai ter essa quantidade de energia curadora ali também assistida pelos bons espíritos. Então, são vários tipos de mediunidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós estamos recebendo algo de graça, como uma missão. Então, o médium, ele digamos assim, como um missionário do Cristo. Não é aquele missionário como Chico Xavier, Divaldo, né? Mas aquela pequena missão, como uma forma de, vamos dizer assim, como diz, né, os espíritos, nós somos aqueles grandes devedores de ontem e hoje temos essa oportunidade de, através dessa mediunidade mais ostensiva, poder praticar a caridade para diminuir ali os nossos débitos do passado. É uma forma de suavizar o nosso destino, o nosso futuro, através da prática da mediunidade. Então, todos nós temos essa mediunidade, uns mais, uma mediunidade mais ostensiva e outros menos. Então, nós sabemos, como diz lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta foi: muito mais do que pensais, na verdade são eles que vos dirigem. Então, isso já é uma mediunidade, que é o meio, nós somos o veículo do pensamento dos espíritos. Por isso que Jesus disse da necessidade de nós vigiarmos, né, vigiar nosso pensamento, nossas palavras, nossas atitudes, porque muitas vezes nós estamos sendo influenciados, né, de forma positiva ou negativa. Quando é de forma positiva, está tudo bem. Então, esse dom da mediunidade é um dom maravilhoso. Então, o médium, ele jamais deve cobrar por a sua mediunidade, porque é algo que ele recebeu de graça. Então, aquelas pessoas que cobram para exercer a sua mediunidade, nem sempre estão assistidas por bons espíritos, porque os bons espíritos, eles estão assistindo aqueles médios sérios, né? Não quer dizer que as pessoas não estão sendo assistidas, mas por espíritos brincalhões, zombeteiros, espíritos que não estão preocupados ali com o bem. Né? Então, eles respondem a qualquer coisa. E aqui nós temos também, nesse capítulo, vendilhões expulsos do templo. Então, aqui é aquele momento que Jesus chega lá em Jerusalém e vem na entrada, ele então entra no templo
ele começa a expulsar aqueles vendilhões, né? Aquelas pessoas que vendiam ali, porque a gente sabe que naquele templo de Jerusalém, eles vendiam animais e as pessoas não podiam trazer os seus animais, elas tinham que comprar ali. E tinham pessoas que vinham de lugares distantes, então tinha ali a troca da moeda também. Então, às vezes, aqueles animais eles eram vendidos com preços exorbitantes. Então, Jesus ele vem espiritualizar o sacrifício, que na verdade é a oração, é o nosso coração ali ligado diretamente com Deus. Então, não precisamos de sacrifício. Mas Jesus viu ali um abuso muito grande. Então, ele se irou, né, de uma forma que não é essa ira nossa, né, mas de uma certa forma trazendo ensinamento, porque Jesus ele aproveitava qualquer circunstância para trazer ensinamento. Então, ele fala: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. Todavia, fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuraram meio de perdê-lo, porque eles temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Então, a gente sabe que esse momento aqui, quando Jesus expulsa esses vendilhões do templo, foi um motivo mais forte ainda para que eles pudessem prender Jesus, naqueles sacerdotes, porque aquilo ali era uma fonte de inesgotável de ganhar, né, de ganhar dinheiro. Então Jesus ele vem nos dizer que entra no teu quarto, né, o teu quarto que é o nosso coração, e você em segredo você ora a Deus. Então, assim, o Evangelho diz: Jesus expulsou vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Então, Deus não vende nem a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus, né? Ou seja, a nossa entrada no reino dos céus é por mérito, né? Reino dos céus é aquele reino de entrada dos espíritos puros, né? Quando Jesus fala, os puros verão a Deus, né? Bem-aventurados os mansos, os puros de coração, os pacificadores, que é o estágio nosso de pureza, como diz no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Então, aqui então fala também da questão da mediunidade gratuita, os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito de ser intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens. Então a gente sabe aqui que os médios eles sempre existiram. Então lá na antiga Grécia nós tínhamos ali os oráculos, né? Então as pitonisas. Em todos os lugares nós temos ali aqueles médios, né? Os vizires, os adivinhos, em todas as regiões do planeta na antiguidade e continua até hoje, porque na verdade a mediunidade sempre existiu. Então, quando a gente vê lá no Antigo Testamento, por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Então, ninguém proíbe algo que não existe. Então, se proibimos algo, é algo que existe. Então, essa comunicação ela existia. Só que o que acontece? Moisés ele percebia que as pessoas elas procuravam essa comunicação por coisas fúteis, né? Ou seja, por coisas mundanas do dia a dia, coisas sem significado. E ele percebia que isso era uma coisa muito séria. Vale lembrar que Moisés ele foi criado no Egito e ele conhecia muitos mistérios, né, lá do Egito, da comunicação com os mortos, enfim, várias coisas, porque ele era um estudioso, ele não era um homem ignorante, ele era um homem que ele foi instruído e ele foi criado como um príncipe. Então, Moisés sabia que essa comunicação era algo muito sério. Então, aqui nós vamos lembrar o seguinte, a questão de ter ali essa comunicação de forma frívola, ou seja, de forma irresponsável, é uma coisa muito séria. De vez em quando eu vejo assim, pessoas dizer assim, porque eu fui na casa de fulano e a pessoa incorporou ali um espírito. Por que é muito sério? Porque o espírito,
que um benfeitor espiritual é um espírito que ele vem nos ajudar, nos orientar para alguma coisa. Então, eles não vão ficar ali a qualquer momento tendo uma manifestação. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os espíritos estão ali. Então, basta evocá-los que eles vêm. Mas será que vem exatamente aquele que a gente evocou? Então, quando nós pensamos sobre isso, é muito importante termos essa responsabilidade de não ficar evocando espíritos. Então, às vezes as pessoas falam assim, que eu faço evangelho no lar. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi isso, tá, gente? Eu faço evangelho no lar e aí tem ali a palavra do mentor. A gente tem que tomar cuidado, porque no centro espírita a gente tem uma proteção espiritual, de uma equipe espiritual. Pegar o exemplo do Centro Espírita em Mancheira. Nós temos toda uma proteção de uma plebe de espíritos que estão ali preocupados em ajudar aquelas pessoas que vão em busca de auxílio, mesmo à distância. Se estamos conectados aqui com eles, eles estão ali conectados conosco, eles estão nos ajudando nas nossas necessidades, porque o pensamento é tudo. Então, nós estamos recebendo essa assistência. Então, assim, quando estamos lá no centro espírita, as pessoas chegam, eles estão assistindo. Desde o momento que a pessoa entra, eles já estão assistindo aquela pessoa. Então, é uma plede de espíritos iluminados, preparados para atender, para desligar aqueles irmãozinhos equivocados, desencarnados, que estão ligados ali, às vezes, por uma obsessão momentânea. O que é uma obsessão momentânea? É aquela obsessão do dia a dia, de não vigiar os pensamentos, quando nos entregamos à raiva, à tristeza, quando nós nos revoltamos, enfim. São várias situações que às vezes nós nos entregamos no dia a dia. Então, aquela pessoa, às vezes, ela vem ali acompanhada, influenciada por aqueles obsessores do dia a dia. Que obsessão leve. E tem também aquelas obsessões que são mais assim, que trazemos de outras vidas, que são espíritos vingadores, espíritos que vêm por ignorância, vêm cobrar uma dívida. Porque são aquelas pessoas que no passado nós prejudicamos e como eles não conseguem entender ainda, estão ali numa ideia fixa, né? O que é ideia fixa? Lá numa reencarnação passada, a pessoa produziu muito mal para esse espírito, e às vezes arruinando a família dele, tirando a vida dele, e ele ficou preso ali naquela ideia fixa, naquela cena, e o tempo passou, ele não consegue se perceber que o tempo já passou, que Deus que vai tomar conta de tudo, que vai providenciar a justiça, e ele não consegue. Então, quando ele encontra a sua vítima, ele começa a perseguir, né? Por ignorância. Então, quando esses espíritos eles chegam ao centro espírita, esses benfeitores eles encaminham ali para a desobsessão. Então, é assim que acontece a desobsessão. Então, o que a gente tem que perceber? Que existe todo um preparo, né, dessa equipe espiritual que está ali ajudando essa pessoa que chega a fazer esse processo de desobsessão. Então, aquele espírito ele vai ser ouvido ali por um médium quando tem oportunidade, ou então ele vai ser encaminhado, ele vai ser esclarecido, ele vai ser doutrinado para que ele possa compreender que todos nós somos imperfeitos. E ali os espíritos que também vão mostrar uma tela mental das vidas passadas dele, que aquilo aconteceu não porque ele estava sendo vítima de uma injustiça, mas é uma questão de causa e efeito. Jesus disse, os escândalos são necessários, mas ai de quem o cometê-los, né? Ou seja, tudo tem uma razão de ser. Então, aquele espírito vai começar a compreender e ele vai ser esclarecido, vai ser levado ali para uma cidade espiritual, onde ele vai receber um tratamento
e ele vai compreender que não existe vítimas, né? Existe, assim, pessoas, né, que passam por um processo de semeadura livre e colheita obrigatória, né? Então, não é que nós temos que, por exemplo, a pessoa que recebeu o mal, ela tem que fazer o mal. Não, é justamente o contrário, que a melhor forma de pagar o mal, é fazendo o bem. Então, esse espírito ele vai compreendendo, ele vai sendo ali esclarecido das suas vidas passadas e todo esse processo para que ele possa continuar a sua evolução. Então veja só, né? Um centro espírita ele tem todo o suporte para que ele possa acolher esses espíritos, encaminhar, esclarecer, ajudar a pessoa que veio buscar. E essa pessoa também, ela tem que ter consciência de que ela precisa mudar, porque se ela não muda o seu comportamento, se ela não começa a refletir sobre os seus pensamentos, as suas ações, ela atrai outros espíritos. Então, a gente tem que fazer a renovação interior. Então, tem que procurar, no nosso dia, mudar comportamento, mudar pensamento. E mudando o pensamento, as atitudes no nosso dia a dia, é que nós vamos favorecer esse processo de desobsessão leve até mais grave e também a nossa evolução espiritual. Isso é o livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o nosso destino. Então, a nossa reflexão através do que nós fizemos no passado, o que nós podemos fazer hoje para mudar o nosso futuro. Então, o nosso futuro ele vai sendo definido pelo aquilo que nós fazemos hoje. Então, o bem suaviza o destino, o mal complica o destino. Então, tudo que nós fazemos tem consequências, tá? Consequências boas quando fazemos o bem, consequências más quando fazemos o mal. Então, nada fica sem ter consequências. Então, aquelas pessoas que fazem o mal, a consequência desse mal no futuro é ter uma reencarnação dolorosa. Vale lembrar que nesse momento de transição planetária, nós estamos num momento que é o ultimato, né? A separação do joio do trigo. Então, se nós aceitamos o convite do amor, o convite do bem, o nosso futuro vai ser melhor. Nós podemos voltar para a Terra em um mundo de regeneração. Segundo Chico Xavier, está lá no Pinga Fogo, se inicia em 2057. Então, quando nós percebemos que esse tempo de agora é um tempo muito importante dessa transição, se vamos ficar aqui ou se vamos ser encaminhados para uma escola mais difícil que o mundo primitivo, por exemplo, como diz Chico Xavier, que é onde a escola vai ser muito mais dura. Então, é preciso essa renovação interior, é preciso que nós, no nosso dia a dia, possamos refletir sobre as nossas escolhas, as nossas atitudes, para que possamos fazer parte desse mundo de regeneração. E tudo isso é o que vem nos ensinar esse capítulo de hoje, que é justamente essa mediunidade gratuita. Recebemos muitos dons, porque estamos tendo esse conhecimento da doutrina espírita. Então, estamos recebendo muito. Quanto conhecimento estamos recebendo através do Espiritismo. Então, a questão de para onde vamos, por que do sofrimento, por que da dor, por que da morte, por que trazemos na família afetos e também desafetos do passado. Então, nós recebemos muito. Então, Kardec, através de uma plena de espíritos iluminados, veio codificar a doutrina espírita, o Consolador prometido de Jesus. Então, nós recebemos muito através dessa plena de espíritos. Nós vamos ter depois o Chico Xavier, Divaldo, o próprio Seu Abel, que tem vários livros psicografados, tantos outros médios, Ivone Pereira, não dá para nomear todo mundo.
quanto conhecimento que nós estamos recebendo desses amigos espirituais e que temos esse conhecimento a nosso favor para que possamos despertar a nossa consciência para aquilo que é essencial, a nossa evolução espiritual. Então, essa mediunidade, através dessa prede de espíritos iluminados, os espíritos mais evoluídos que reencarnaram na Terra vieram ajudar Kardec. Então, de novo, vamos ter ali Platão, Sócrates, Santo Agostinho, São Luís, Lamennais, o próprio João Evangelista, Lázaro, Redivivo, Erasto, discípulo de São Paulo, próprio Paulo, apóstolo e tantos outros, que não dá para falar de todo mundo, trazendo as revelações do mundo espiritual através desses médiuns que exerceram uma mediunidade gratuita. Então, nós, como médiuns, temos que exercer essa mediunidade gratuita, dar de graça aquilo que estamos recebendo de graça. Eu não digo nem de graça, porque é uma dádiva maravilhosa exercer essa mediunidade gratuita. É uma bênção divina para redimir o nosso espírito dos nossos débitos do passado. Então, se nós não aproveitamos essa oportunidade maravilhosa que Deus nos deu, nós estamos assim numa situação muito complicada, né? Então, às vezes vamos precisar ir para outras escolas. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós. Agora, então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo essa oportunidade. Que Deus abençoe infinitamente a todos nós, que Jesus nos abençoe, e que os nossos anjos guardiões possam nos inspirar bons pensamentos e nos ajudar na nossa escala evolutiva. Muita paz a todos, muito obrigada. Que assim seja.